Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Salmo 102, verso 1. Lindo salmo, né? Ouve a minha súplica. Deus ouve todas as nossas súplicas, todos os nossos clamores. Deus aceita que falemos com Ele, abrindo o nosso coração totalmente. Que você tenha um lindo dia. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos um imenso prazer em receber você aqui às 6 da manhã e às 3 da manhã com o repeteco do programa. Também aos que estão no NT Play, nosso grande abraço. E a você que está no YouTube, temos uma lista aqui de pessoas que estão no YouTube, estão sempre ligados aí com a gente. A Maria de Lourdes Oliveira, olá, bom dia. Bom dia, Antônio Albuquerque, Adriana Alexandre, da Ajuda Reis. Bom dia, família Reavivados. Pela presença do Espírito, que a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas todos os dias das vossas vidas. Amém, amém, amém. Da Ajuda Reis, um grande abraço para você e para todos aqueles que estão no YouTube. Nosso canal no YouTube está aqui, ó, Reavivados por Sua Palavra NT. Basta se inscrever ali, clique no botãozinho, inscreva-se e esteja com a gente, recebendo também todas as novidades, clicando no sininho, dando seu like e compartilhando com seus amigos. Talvez essa seja a parte mais importante de tudo, compartilhar, tá bem? Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança que têm nos apoiado aqui a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, olha como crescem, e também dos estudos bíblicos impressos e através da internet. Nós temos um aqui impresso, olha, vamos oferecer para você, olha que bonito, Ensinos de Jesus, são 18 capítulos, eu estou apresentando todos os dias aqui, porque há pessoas que ainda não tiveram oportunidade de se inscrever, né? O que Jesus disse sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre o juízo, tudo aqui, olha, é bem rapidinho, tem aí uma pesquisa no final, você preenche aqui algumas perguntinhas e ganha um DVD, gratuitamente também, se ganha, é gratuito, né? Do nosso curso bíblico Ensinos de Jesus. Esse é o número telefônico, passe esse número para os amigos e diga, olha, se inscreva lá. Eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo pastor Joanes e para sua esposa Giovana. Eles assistem também o programa Reavivados. Joanes, estamos juntos. Hoje ele está com uma enfermidade, não se lembra bem das coisas. Mais um abraço para essa querida família. Eles são sogros aí da Maiana, são pais do Joanes e essa família querida também, a Maiane e Joanes. Um grande abraço para vocês, para as crianças aí, que Deus abençoe lindamente vocês que acompanham sempre o programa aqui. Bom, nós falamos do capítulo 4 que falava sobre Abraão, falava sobre o fato de Abraão ter sido justificado antes e depois circuncidado. Então, aqui nós já começamos a entender, né, aquilo que os judeus precisavam entender ali em Roma. Os judeus que queriam que os gentios convertidos, né, judeus convertidos também ao cristianismo, queriam que eles fizessem os mesmos ritos que os outros judeus sempre fizeram, que eles e outros judeus sempre fizeram. E aqui então vem uma discussão. Paulo é muito sábio em colocar aqui várias coisas importantes. Ele diz aqui que no capítulo 4, né, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, justificados na realidade, né, pela graça e não pela lei, e justificados pelo poder da ressurreição e não pelo esforço humano. Então não somos salvos pelo poder da fé. Vou repetir muito isso aqui. Não somos salvos pelo poder da fé. A fé é este laço que nos une a Deus através do nosso conhecimento, da nossa confiança e da nossa entrega todos os dias. A gente volta depois do intervalo então para falarmos sobre este lindo capítulo 5.
Muito bem, já estamos de volta aqui com você no programa Reavivados por Sua Palavra. E quem chegou agora é muito bem-vindo, claro, muito bem-vinda também, para participarmos juntos de mais esse capítulo, agora Romanos 5. Este é o capítulo de hoje, um capítulo cada dia. Esta é a proposta do programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, um processo mundial. As pessoas, então, no mundo inteiro, né, se é mundial, o mundo inteiro, estão estudando este mesmo capítulo nos seus idiomas, dialetos, nos seus países, fusos horários. Que beleza, né? Temos esta visão. Como é que começa esse capítulo 5, que demos o título Viva como um Rei? Vai falar sobre as bênçãos da nossa justificação, né? E depois vai falar sobre a base da nossa justificação. São dois temas a partir do verso 12, então fala sobre a base da nossa justificação. Bom, primeiro as bênçãos da justificação. Olha que bênção extraordinária. É o efeito da justificação aqui. Justificados mediante a fé, pois, né, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados temos a paz. Que paz? Antes de sermos justificados, antes de nos entregarmos a Cristo, a gente vive num conflito, e vai viver num conflito depois também, mas é um conflito sem saída, né? A gente não sabe, porque espiritualmente, nós somos seres espirituais, nós temos a parte física, mental, emocional, mas também temos a espiritual. Isso é muito importante. Eu gosto da logosofia, que é uma linha da psicologia, porque acrescenta esta parte espiritual, né, de uma maneira bem acentuada. E desta forma a gente vive numa intranquilidade. Mas é a paz que Cristo implanta na alma, a graça que Cristo implanta na alma, que nos dá o poder de termos paz. Só depois de sermos justificados, quem é justificado? Retornando. Aquele que é pecador, e que através do conhecimento, da confiança e da entrega, recebe os benefícios da justificação. Ele pede, ele não vê outro caminho. Não é que ele fez isso, então vai ser salvo, não é, ele precisa da salvação. Ele não vê nenhum outro caminho. Então é fundamental a gente desenvolver a fé, que é conhecer, confiar e se entregar. Não é? Eu creio na palavra, eu oro a Deus, eu exercito a palavra através dos meus atos. Então, como é importante desenvolver a fé? Aí eu sou justificado, e sendo justificado tenho paz. Essa paz que excede qualquer entendimento, disse Jesus. É a paz que o pecado tirava do meu ser. Agora eu encontro um caminho, encontro a paz. E aqui diz, então, justificados temos a paz. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus no futuro. Então, por intermédio de quem obtivemos? Daquele que nos deu pela fé a graça. Então, se eu tenho que crer primeiro, conhecer, confiar, me entregar, eu creio. E então essa graça tem sentido para mim. É a mesma coisa você dizer assim, eu quero tomar um banho. Eu preciso tomar um banho, estou sujo. Mas você não encontra chuveiro nenhum, né? E de repente você vê que tem um mecanismo, você vai debaixo daquele lugar e recebe a limpeza. É para lá que eu quero ir. Eu quero limpar essa sujeira que eu não posso me limpar. Não é? Eu não tenho condições de me limpar do pecado. Não tenho, a não ser que seja pela graça de Cristo. Paulo vinha pontuando isso para eles, lá em Roma, e para nós. Isso é muito importante. Então, aqui tem vários aspectos interessantes, né? A paz com Deus. Depois ele fala sobre o acesso a Deus, né? Que é pela fé. Depois ele fala sobre o caráter do cristão, e diz assim, bom, as tribulações, isso vem aí, não é? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, elas vêm, sabendo que a tribulação faz o quê? Produz perseverança. E a perseverança? Produz experiência. E a experiência? Produz esperança. E a esperança, verso 5, não confunde
Quem tem esperança não vive confundido, porque o amor de Deus é derramado. Então, o amor de Deus está dentro de nós. Então, temos a paz com Deus, temos o acesso a Deus, temos o caráter do cristão, que vem por esses passos todos, né? Aproveitamos a tribulação para termos perseverança, experiência, esperança, e o amor de Deus e a esperança não vai confundir, e o amor de Deus estará em nosso coração, será derramado em nós pelo Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Então aqui são as bênçãos da justificação, as bênçãos da justificação. Ainda temos aqui no verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvação da ira vindoura. Ira, já disse, não é passional, é o juízo de Deus, é a destruição do mal. Então a ira é um componente do caráter de Deus que está dentro da justiça, para resolver o problema do mal. Deus não se ira, manda um raio para... Não é isso. E o verso 8 que eu pulei aqui é muito importante, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo ainda pecadores. Olha que coisa. Nós não merecemos essa morte. Nós éramos pecadores, ou somos pecadores, e Cristo morreu antes disso. Então ele já nos pegou em pecado. É como Abraão, ele foi circuncidado, mas antes foi justificado. Então Cristo já nos justificou, basta nos buscarmos isso e acreditarmos nisso. O chuveiro está lá caindo, a água está caindo. Agora eu tenho que crer que ali vai me limpar de alguma sujeira que eu não posso me limpar. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Aí tem muita coisa boa aqui. E vem a reconciliação, né? O verso 11 também é lindíssimo. E não apenas isso, né? Somos reconciliados com Deus. A gente era inimigo, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, o verso 10 é forte. Se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de Cristo, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos para a sua vida, pela sua vida. E não apenas isso, verso 11, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então aqui, mais uma palavra vem aqui, somos reconciliados. Nos afastamos de Deus, vamos mudar aqui de câmera, nos afastamos de Deus, lá no Éden, viramos as costas para Deus. Deus disse assim: eu vou colocar inimizade entre vocês aí, viu? Entre o diabo e vocês. Isso vai ter um custo grande. Ele vai morder o calcanhar, mas eu vou pisar na cabeça dele. Eu vou morrer, mas ele vai ser destruído. É um prenúncio da sua destruição. Eu vou dominá-lo. Eu tenho poder para isso. Eu criei. Não criei assim. Ele escolheu ser assim. Então, aí eu estou com a corrente quebrada, né? Precisa religar a corrente. É a reconciliação. Quando você vê que não pode limpar a sujeira do seu corpo, tem que correr até um lugar onde possa fazer isso e acreditar que aquele chuveiro vai limpar você. E Jesus limpa meu coração. Ele reconcilia. Nós éramos inimigos, você entende? Lá no Éden nos tornamos inimigos. Por isso que Gênesis 3,15 diz: porém inimizade. Porque você agora é amigo. Vocês agora são amigos do diabo. Então, agora nós estamos reconciliados. Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre. E eu preciso fazer o quê? Me reconciliar cada dia com Deus. Através da fé. Conhecê-lo pela palavra. Confiar nele. Manter esse relacionamento de oração. E me entregar a ele. Seguindo a sua vontade. Quando Paulo diz: sou devedor. Eu tenho que pregar para todo mundo que sou devedor. Ok, me entrego para esse trabalho. Então, agora vem a segunda parte, aqui deste capítulo, a base da nossa justificação. Então, somos reconciliados. Qual é a base disso tudo? Então, ele vai fazer aqui uma jogada de ideias para a gente entender bem isso. A hereditariedade do pecado. Então, agora, Adão comparado a Jesus, a Cristo. Então, portanto, assim
como por um só homem entrou o pecado, o homem e a mulher, né? Adão e Eva, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui está bem explicado, quer dizer, todos nós viemos desta hereditariedade de morte. Então todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. E precisamos do quê? Precisamos também de um só. Veja o verso 5. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque pela ofensa de um só morremos muitos, ou a morte entrou. Muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, assim como de um só homem veio o pecado, assim também de um só homem veio a salvação. Então, esse conceito vai ser trabalhado mais para frente aqui. Mas Jesus é um segundo Adão. Ele venceu onde Adão pecou. Então, a sua natureza era a natureza antes do pecado de Adão. Ele tinha a escolha e não pecou, como Cristo, como Salvador. Então, essa natureza que estava aí há 6, 7 mil, sei lá quantos, não, uns 5 mil, sei lá, 6 mil anos de pecado, a gente não sabe ao certo aí, o homem estava desfigurado, né? Nem tamanho a gente tinha igual o de Adão. Não tinha a possibilidade de saúde de viver 930 anos. Não dava. Quando Cristo veio, ele veio para substituir esse primeiro Adão, veio ser o segundo Adão e não cair na tentação, morrer por nós em nosso lugar. Adão não podia morrer em nosso lugar. Ele teve que absorver o sacrifício que Deus fez do Cordeiro e dizer assim, olha, eu venho para resolver essa questão. Hoje você vai depender disso, mas o segundo Adão vem por aí. Então ele faz esse trabalho todo, né? É o contraste, né, entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Cristo, né? O contraste entre as consequências do pecado de Adão e a obediência de Cristo. Os contrastes no ato único. Adão pecou. Adão e Eva, né? Cristo nos salvou. É um ato único de pecado e um ato único de salvação. E tem mais aqui alguns contrastes, vou mencionar mais um. O contraste entre a lei e a graça. Olha só. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei vem para dizer, isto é ofensa, isto é pecado. Ok? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse contraste entre a lei e a graça. A lei vem para mostrar o pecado. Pronto. Aí eu estou sujo. Vou me lavar onde? Naquele chuveiro de Cristo. A lei só mostra, é o espelho. Ela não tem poder nenhum sobre mim. Por isso eu não sou salvo pela lei. Ou por guardar a lei. Antes disso, tem que ser salvo por Cristo. Eu só me encontro com a lei porque ela diz e grita, ei, alguma coisa está errada. Aí você diz, Senhor, o que está errado? Está sujo? Olha para o espelho. Uau! Onde vou me lavar? Senhor, eu preciso tirar isso, não consigo. Está lá o chuveiro de Cristo. A graça de Cristo. A graça que Cristo implanta no coração. É muito lindo isso aqui. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus. Esse verso é lindo, né? Então, entrou por um homem o pecado. Salvação veio por um homem. O único ato de Adão tem o contraste do único ato de Cristo para nos salvar. E aqui vai dando o pecado de Adão, o pecado de Cristo, né? Contraste entre a lei e a graça. Não sou salvo pela lei, sou salvo pela graça. Que coisa linda. Primeiro eu sou salvo, depois eu sou bom. Não sou bom para ser salvo. Vamos orar? Pai, que lições lindas de vida que estamos recebendo aqui do apóstolo Paulo, através da carta aos Romanos. E nós queremos ser salvos por Cristo, nós queremos estar debaixo
desse chuveiro que nos limpa, o único lugar onde podemos estar limpos e justificados pela fé e acreditarmos que lá seremos limpos e andarmos na companhia do Senhor agora e absorvermos em nossa vida o caráter de Cristo a cada dia, uma nova experiência, reconciliados, em nome de Jesus, amém. Você fica com o restante do programa, eu volto amanhã. Tchau, tchau. Embora o Covid impactou nossa sociedade atual, ele não foi a maior pandemia de nosso planeta. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Embora tenhamos medo das doenças físicas, a Bíblia fala de uma epidemia espiritual que alcançou cada indivíduo deste planeta e é responsável pela morte de milhões de seres humanos. Me refiro ao pecado. No capítulo 5 do livro de Romanos, Paulo explica como foi que o vírus do pecado se espalhou por toda a humanidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A lei da biologia explica que filho de gatos sempre serão gatinhos. Assim, filhos de pecadores sempre serão pecadorzinhos. Desde que nossos primeiros pais pecaram, eles passaram o vírus do pecado para toda a sua descendência. Por isso ele nos alcançou, tornando assim toda a humanidade enferma espiritualmente. Porém, Deus arquitetou uma solução para resgatar a família humana. Ele desenvolveu um remédio eficaz para nos curar. A partir do verso 18, Paulo explica esta questão. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esta é uma verdade maravilhosa. Embora exista em nosso DNA uma doença degenerativa chamada pecado, Cristo conseguiu um antídoto para nos salvar. Ele veio a este planeta como um segundo Adão e começou uma nova linhagem. Agora, todos podem escolher viver na família do velho Adão, a qual está condenado à morte, ou fazer parte da família de Cristo e receber de Deus o direito à vida eterna.